E aí galera, tudo beleza com vocês? E aí galera, tudo certo? Já imaginou você passar pelos lugares onde Jesus nasceu, viveu e morreu e ainda conhecer o lugar que é o berço das 3 maiores religiões do mundo, como judaísmo, islamismo e cristianismo? Então não perde nada desse vídeo e vem com a gente! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Que bom ter vocês aqui no nosso canal e nesse vídeo nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência lá em Israel, na Terra Santa, e nós queremos despertar em você o desejo de também poder estar lá e sentir um pouquinho do que a gente sentiu, que foi maravilhoso. Foi uma experiência de fé, mas também uma experiência histórica, uma experiência de tradição, cultura demais, demais, demais. Então, vem com a gente que no final desse vídeo a gente ainda vai dar algumas dicas para você poder viajar para lá também. Então pessoal, a gente foi numa peregrinação católica, né? Mas tinham pessoas de outras religiões também junto, né? E a gente saiu aqui de Cascavel, que a gente mora no Paraná, foi até Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu até Guarulhos, de Guarulhos até Itália, que foram 12 horas de voo, né, com as crianças dando um chute atrás do nosso banco, né, e depois da Itália a gente foi de Roma até Tel Aviv, tá? Então esse foi o nosso voo até lá, pra chegar até lá. Quando a gente chega lá, a gente tem uma equipe que recebe a gente e fica até o final da viagem, né? Até tinha um careca lá que é meio parecido comigo, né, o pessoal ficava brincando lá, que era o Diego que tava vindo pegar a gente de ônibus, né? Mas enfim, né, ele era um pouco diferente, era mais narigudo que eu acho, mas enfim. O primeiro dia basicamente foi viajando, tá pessoal? Então a gente sai daqui e são 12 horas de voo, sai daqui às 2 e pouco da tarde, chega lá, já é de manhã no outro dia, aí mais 3 horas até Tel Aviv. Então basicamente o primeiro dia a gente ficou nisso. E assim que nós chegamos, pessoal, a gente só acomodou nossas malas, fez check-in no hotel e a gente já correu para conhecer as redondezas. Então nós chegamos no primeiro dia em Tel Aviv. E Tel Aviv é interessante porque eles são tipo nós brasileiros, né? Assim, o jeito de falar, o jeito de se vestir, é um lugar assim um pouco mais liberal, vamos dizer, nesse sentido. E a gente teve assim, né, a possibilidade de conhecer a praia ali do Mar Mediterrâneo. Interessante que as praias são segmentadas. Tem praias para muçulmanos, tem praias para famílias, tem praias LGBTs, então é tudo bem segmentado, assim, a gente achou que tem uma diversidade cultural muito forte. Aí no outro dia, né, a gente descansou, jantou e tudo mais. No outro dia a gente foi em destino ali, né, a Tiberíades, mas para isso a gente precisava pegar o resto do pessoal que estava chegando na peregrinação. Então a gente pegou o resto do nosso grupo, né, fomos ao aeroporto, pegamos eles, e aí a gente foi destino Tiberíades e passamos pela cidade de Haifa, tá? Ali na cidade de Haifa tem os jardins de Bahá'í, são jardins lindos, assim, para quem gosta de jardim e tal, maravilhoso. E é um jardim da seita Bahá'í, né? Então é muito bonito, mas a gente acabou não entrando. E aí tinha também a Nossa Senhora do Monte Carmelo. A gente passou na igreja, mas infelizmente elas já tinham fechado a igreja. A gente conseguiu tirar algumas fotos ali na frente e partimos para Tiberíades para ficar num hotel à beira do Mar da Galileia. Olha que legal, né? E aí a gente ficou por lá para pousar e no outro dia começar a nossa peregrinação de fato. Então assim, pessoal, no quarto dia nós fomos conhecer o Mar da Galileia, o mar em que Jesus andou sobre as águas, o mar em que Jesus acalmou a tempestade. Então, nós chegamos lá num pier, nós embarcamos, né? Gente, um barco assim, estilo bem antigo, né? Bem legal. E lá dentro mesmo, enquanto nós estávamos navegando, o padre puxou uma oração. E ele pediu, né? Fechem seus olhos, imaginem, né? Que vocês estão nesse lugar, o mesmo lugar onde Jesus acalmou a tempestade. Então, imagine tudo isso, né? Ele puxou ainda aquela música lá. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Gente, olha, eu chorei, a gente chorou, na verdade. Nós choramos igual uns bebês. Foi assim um momento muito, 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 muito emocionante. Não tem explicação tá lá, não tem explicação viver aquilo que nós vivemos. Parece que a gente sentiu, literalmente, nós somos cristãos, né? Então parece que a gente sentiu toda a espiritualidade, a gente sentiu Jesus ali conosco. Não tem como
como explicar o que foi aquele momento. E ali é interessante que, né, complementando o que a Dai falou, é que, segundo a nossa guia, né, ela é mestre em cristianismo e ela falou assim que é o lugar que menos o tempo mudou. Porque hoje, na cidade de Jerusalém, muita coisa mudou, né? Depois a gente vai falar mais pra frente, mas ali é o lugar mais original possível daquela época ainda, né? Então, muito legal, uma experiência muito marcante. E logo saindo dali, a gente passou numa igreja que é a Primado de Pedro, é o nome dela, que é onde Jesus fez aquela primeira ceia com os apóstolos depois de sua ressurreição. Então ele falou assim, tem alguns peixes aí, então ali tem uma igreja em homenagem àquele momento vivido pelos apóstolos, né? Logo depois a gente foi para o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. A gente celebrou uma missa lá também, eu me arrepio de pensar que foi muito emocionante também, né? Imagina o Sermão da Montanha, onde Jesus dá todos aqueles conselhos. Logo depois, saindo dali e continuando a peregrinação, a gente foi para a igreja da multiplicação dos pães, né? E foi muito legal, é Tábega, chamada de Tábega também. E ali também é um momento muito marcante onde Jesus nos ensina a partilhar, né? Muito legal, muito emocionante e muita história também para a gente contar. Seguindo, nós fomos para Cafarnaum, o lugar onde Jesus passou a maior parte da sua vida pública. Então lá nós conhecemos a casa de Pedro, o lugar onde Jesus curou a sogra de Pedro. E também é interessante que logo do lado de onde Jesus morou tinha o templo, então um templo muito antigo e muito conservado. Gente, eu vi aquelas fotos e meu sonho era conhecer esse lugar. Então assim, um lugar muito emocionante para nós. Muito legal. Então assim, depois a gente partiu dali e fomos para o Rio Jordão, porque o Mar da Galileia ele é abastecido pelo Rio Jordão. Então a gente estava muito próximo e fomos para o lugar aproximado onde foi o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então a gente foi lá, a gente também fez um momento, né, de batismo, um momento de oração, renovação do nosso batismo, e foi um momento muito marcante. A gente trouxe água de lá também do Rio Jordão para lembrar daquele momento e lembrar que foi o lugar, se não foi ali, foi perto de onde Jesus esteve e fez o seu batismo. Então foi muito emocionante também, muito forte, né, o momento. Pessoal, só abrindo um parênteses, lá na Terra Santa, muitos lugares são sempre aproximados. Às vezes não é exatamente aquele lugar onde foi cravada a cruz, não foi exatamente o lugar onde Jesus chorou, agonizou, mas assim, tudo sempre que a gente vai falar de uma forma aproximada. Tudo com base na tradição, com base em estudos arqueológicos, então tudo a gente acredita que sejam lugares aproximados, então é importante a gente ressaltar isso. No quinto dia, nós nos dirigimos para Caná da Galileia, o lugar onde Jesus fez o primeiro milagre. E foi assim, maravilhoso para nós, foi muito especial, porque nós tivemos uma missa lá e nós renovamos o nosso casamento, nossos votos de matrimônio. Gente, a gente também chorou igual umas crianças, meu Deus, foi muito, muito, muito emocionante. E outra coisa muito legal que a gente viu e interessante é que tinham talhas gigantes, enormes, que eram as talhas de vinho. Quando a gente escuta na palavra, né, que era para trazer as talhas de vinho, para fazer o milagre da transformação da água, né? Nós imaginávamos talhas de madeira, algo pequeno, e não, gente, a pedra é gigante. A gente até se questionou, né? Como é que eles moviam tudo isso? É bem incrível. Então, depois a gente foi continuando ali na Basílica da Anunciação. Então, a Basílica da Anunciação foi onde o anjo anunciou a Maria, né, que ela conceberia um filho, tá? Então, é um lugar que tem vários escritos, aquele trecho bíblico, né? Tem escrito em vários idiomas e tudo mais, bem legal, em homenagem a todos os países que também são peregrinos lá. Depois a gente deu uma passadinha na igreja de São José, que foi construída no século XX, tá? Passando um pouquinho depois, a gente foi para a igreja da Assunção de Maria também, tá? A igreja da Assunção de Maria, onde ela foi assunta aos céus, né? É uma igreja muito bonita também, muito emocionante também viver todo aquele momento, aquela espiritualidade que tem lá, né? Logo depois, a gente foi para o Monte Tabor. Então, no Monte Tabor, né, a gente teve que pegar um carro especial para subir, porque realmente é um monte muito alto, tem que pegar um jeepzinho lá, e aí vai subindo, 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 subindo. E quando chega lá em cima, é um lugar que você consegue enxergar de todos os lados, é uma visão panorâmica linda, né? Você consegue ver todas aquelas paisagens, e é o lugar onde Jesus se transfigurou para os discípulos, né? É o lugar onde ele muitas vezes ia também para orar, né? Então, é um monte muito bonito, e que a gente começa a reviver toda aquela passagem bíblica que a gente ouvia, que a gente escutava, estudava, né? Muito legal. Aí continuando então, quando a gente chega ali, né, em Jerusalém, é feito um brinde, né, na entrada de Jerusalém, para lembrar que aquele momento que Jesus entrou em Jerusalém, né? Aquela entrada triunfal de Jesus, a gente faz também um momento de celebração, pega um copinho, coloca um vinho simbólico, só para a gente fazer um brinde mesmo em homenagem à Terra Santa.
É importante frisar que Jerusalém ele tem duas partes, né? A parte nova, né? A parte que foi construída depois da muralha, e a parte da muralha, que é a Jerusalém Antiga. Que na Jerusalém Antiga é... Desculpa. Desculpa. Que aí tem a Jerusalém Antiga, que ela toda é fechada por uma muralha, que lá é conservado, tem os templos antigos, tem o Muro das Lamentações, então assim, é um lugar muito, muito, muito sagrado. No sexto dia, nós nos dirigimos primeiramente à Igreja da Ascensão do Senhor. O interessante é que lá na Igreja da Ascensão tem uma pedra que tem uma marca de um pé. Então até eles falam que Jesus pisou naquela pedra ali, né? Diz a tradição, né? Que ele pisou naquela pedra para dar um impulso. Então assim, é bem interessante assim. E na sequência nós nos dirigimos ao Getsemane, que foi o lugar onde Jesus agonizou, suou sangue e chorou. Então para nós foi um momento muito forte. Inclusive nós celebramos uma missa lá. Foi, assim, uma experiência, meu Deus, uma experiência até forte e triste, eu diria. E o interessante daquela região é que nós vimos muitas oliveiras, e muitas delas muito antigas, é muito legal. Outro detalhe também é que nós passamos também pela igreja do Pai Nosso, então assim, foi um momento especial, lugar onde foi deixada a oração universal, né? Uma oração muito importante para todos nós cristãos, então foi bem especial também. Saindo dali então, a gente foi para o Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações, segundo os judeus, ainda tem, vamos falar assim, restos, né? Pedaços que são do primeiro e segundo templo, então é muito sagrado para eles aquele lugar. Então assim, o Muro das Lamentações é o segundo lugar mais sagrado para os judeus. O primeiro lugar é o Santo dos Santos. Então para vocês terem uma ideia de quão sagrado e importante é o Muro das Lamentações. E eles vão lá para depositar as orações. A gente também depositou orações lá. A gente colocou o nome de muitas pessoas, inclusive pode ser que o seu nome está lá no Muro das Lamentações. A gente colocou o nome de muitas pessoas que a gente lembrou. Você que está assistindo, talvez seu nome pode estar lá com muito carinho. Um pedido especial. Algo muito curioso na cidade antiga remete àquela passagem bíblica que diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando a gente fala de agulha, a gente logo imagina aquelas agulhas de costura, né? Então, assim, as agulhas, elas são aquelas agulhas que ficam nas muralhas, são aquelas aberturas que tem nas muralhas que protegem a cidade antiga, que é onde, né, tinha todo o armamento, né? Eles faziam para se proteger dos inimigos. Então, assim, a gente achou algo bem curioso lá. Bem legal. A gente foi também na igreja da instituição da Eucaristia, da Última Ceia e onde foi o Pentecostes, né? Então ela é da época das Cruzadas, lá de 1200, né? E ela foi uma mesquita até 1948. Então imagina, já foi igreja católica, foi mesquita e ela ainda tem até uma cúpula lá de uma mesquita, mas é um lugar de muita emoção para nós, porque você começa a lembrar, né, da Última Ceia, você começa a lembrar da instituição da Eucaristia, você começa a lembrar do Pentecostes, quanto momento de emoção, um momento marcante mesmo que foram vividos ali. Continuando, a gente foi na igreja do Galicanto, que é onde o galo cantou quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, né? Então ele cantou e ali fizeram uma igreja em homenagem àquele momento, àquele lugar que aconteceu aquele canto do galo. O interessante dessa igreja é que lá dentro dela tem um lugar onde Jesus ficou preso, tem vários cavernas, né? A gente fala túneis, né? Mas é cavernas que tem ali, que era daquela época ainda. Então, momentos muito legais que a gente viveu e pôde experienciar. Algo muito interessante que a nossa guia falou é que a cada degrau, né, cada vez que a gente descia em algum lugar, em alguma caverna, a gente estava voltando anos e anos na história. Porque Jerusalém já foi muitas e muitas vezes, ela passou por destruições, né, de povos inimigos. Então ela era destruída e era reconstruída. Então é interessante, né, muita história. Quanto mais a gente desce, mais história tem ainda. Nossa. E daí depois a gente, à noite, né, saímos... depois tem uma história engraçada, vocês podem ver aqui nesse vídeo aqui em cima, que a gente saiu e foi para o espetáculo na cidade de Davi. E no espetáculo na cidade de Davi, todos aqueles paredões da cidade de Davi se transformam em telões, vamos falar assim, porque eles projetam nas paredes e fica uma experiência gigantesca e muito bonita, muito real, sabe? De toda a história da cidade de Davi, da Torre de Davi e de Israel também, né? Muito legal. Mesmo resumindo muito, o vídeo ainda ficou um pouco longo, porque são muitas histórias e muita emoção que a gente viveu lá, né? Então, se você chegou até aqui, clica aqui em cima e você vai poder assistir a segunda parte do vídeo, beleza? É o seguinte, os camelos lá, eles são aberturas que tem toda aquela fortaleza, né, que percorre os muros da Jerusalém Antiga, que... O que você tá falando? Que é mais fácil
pelo buraco. Eu vi uma agulha. Mano, põe no cozinho. O quê? O quê?